Vamos dar início à nossa aula de gramática, tá? Hoje vamos estudar substantivos coletivos. Livro, página 53. Leia tira abaixo, né? O menino está pensando A, B, C, D. Aí ele vai lendo o alfabeto até o Z. Aí, ao conjunto de letras, dá-se o nome de alfabeto. Ou seja, se eu tiver apenas um símbolo, né? Aí eu vou chamar de letra. Mas, se eu tiver muitas letras reunidas, nós damos o nome de alfabeto, certo? Então, a palavra alfabeto é um substantivo coletivo. Letra é um substantivo simples, substantivo comum. Mas, a partir do momento que eu digo que todas as letras juntas formam um alfabeto, aí eu vou ter um substantivo coletivo. Substantivo coletivo é aquele que nomeia um conjunto de seres, ou seja, o plural, né? Muitos seres, ou seja, muitos substantivos simples, muitos substantivos comuns juntos, eles vão formar um substantivo coletivo. E aí nós temos uma página cheia de substantivos coletivos. Vamos observar um pouco. Álbum, tá? Álbum são de fotografias. Se eu tenho apenas uma ou duas fotos, estou com substantivos simples. A partir do momento que eu reúno todos eles, eu vou ter um álbum. Essa parte da esquerda é o substantivo coletivo, tá certo? E o da direita é mostrando quais substantivos simples ou comuns reunidos vão formar eles. Uma aglomeração de pessoas. Ultimamente nós estamos ouvindo muito falar sobre não devemos aglomerar, não pode ter aglomeração. Então, vocês já sabem que essa palavra aglomeração quer dizer que não pode ter muitas pessoas reunidas no mesmo local. Alcateia, de lobos. Muitos lobos juntos formam uma alcateia. Atlas, de mapas. Ah, minha tia comprou um atlas. Mas o que é um atlas? É um livro que nele vão vir muitos mapas. Pode vir sobre o mapa do Brasil, junto com todas as regiões separadas. Depois vem um mapa de cada estado. Ou se você pega um atlas só da Paraíba, vai vir com o mapa de todas as cidades da Paraíba. Tá? Então, ali você tem um atlas. Arquipélago, de ilhas. Você diz, eu vou para Fernando de Noronha. Fernando de Noronha é um arquipélago, porque é formado por várias ilhas. Banda, de músicos. Bando, de animais ou pessoas. Geralmente se usa muito bando para dizer quando se tem ladrões, né? Eu vi um bando de ladrões. Mas o que? Você está se referindo a pessoas. E bando também pode ser utilizado para animais no geral. Biblioteca, de livros. Eu vou lá na biblioteca da escola. O que é que tem muito lá na biblioteca da escola? Livros. Boiada, de bois. Bosque, de árvores. Cacho, de uvas ou bananas. Cardume, de peixes. Eu vi vários peixes lá na prainha, na Baía da Traição. Você viu um cardume de peixes. Cáfila, de camelos. Vocês observem que vão aparecer alguns nomes estranhos que provavelmente vocês ainda não tenham ouvido ou não tenham visto. Então, vocês prestem bastante atenção nesses, tá certo? Quando a pessoa falar em cáfila, quer dizer que ele tem muitos camelos. Classe. Eu estou aqui diante de uma classe, ou seja, de alunos. Colmeia, de abelha em habitação. Ou seja, quando as abelhas, o local, né, a casa das abelhas é chamada de colmeia. Mas quando você vê passando um monte de abelha junto, eu não sei, eu acredito que os pais de vocês já tenham passado por isso, né? Principalmente quem mora mais na parte de zona rural, que fala, se abaixa, que lá vem um enxame de abelhas, né? Que quando tá passando as abelhas, aí manda todo mundo se abaixar. A gente sabe que as abelhas são muito perigosas e se várias vierem ali picar, você pode acabar morrendo por uma reação alérgica. Então, o local onde a abelha mora é colmeia, tá? Por isso que ele coloca aqui, em habitação. Mas quando passam muitas abelhas juntas,
tá? É chamado de enxame. Constelação de estrelas, cordilheira de montanhas. Normal vocês verem nos livros ou falando na TV, lá na Cordilheira dos Andes. Ou seja, quer dizer que ali naquela região há muitas montanhas. Corja de vadios, caravana de viajantes ou mercadores, código de leis, conselho de ministro, de professores. Fulano foi reprovado na matéria de artes. Ele vai para o conselho de classe. Quando se fala nesse conselho de classe, é a reunião de vários professores, de toda uma equipe pedagógica, para decidir a vida daquele aluno, né? Porque ele ficou só em artes. Então, será que ele é bom em matemática? É bom em português? Ele pode ser aprovado? Discoteca de discos, elenco de atores, enxame de abelhas. Tá vendo que eu expliquei para vocês? Aí é no caso quando passam muitas abelhas, quando você vê as abelhas passeando por aí. É um enxame. Mas não é 2, 3. Tia, aqui na minha casa apareceu 3 abelhas. Tem um enxame de abelha na minha casa. Não. Para ser um enxame de abelhas, são muitas, muitas abelhas mesmo reunidas. Enxoval de roupas. Normal a gente ouvir, né? Fulana tá grávida, comprou o enxoval do bebê dela. Ou seja, ela comprou as roupinhas do bebê. Esquadra de navios de guerra. Esquadrilha de aviões. Fornada de pães. Flora de plantas de uma região. Fauna de animais de uma região. Nós já vimos sobre isso, tá? Que quando se falar em flora, está se falando das plantas. Quando se fala em fauna, está se falando de animais. Quando se fala em bioma, está falando nos 2 grupos, tá? Quando se trata de bioma, tanto ali você vai estar estudando os animais e as plantas de uma região. Aí nós temos aqui galeria de quadros, obras de artes, né? Fui ao museu e vi uma galeria, ou seja, fui numa galeria de artes. Ali tinham vários quadros, tinha uma exposição de quadros para você ver. Manada de animais de grande porte, matilha de cães de caça, multidão de pessoas. Então, tanto pode ser aglomeração, como pode ser multidão. Ninhada de pintos de filhotes, nuvem de gafanhotos ou insetos. Eu vi vários insetos lá na plantação do meu avô. Então, você viu ali uma nuvem de insetos. Orquestra de músicos, penca de bananas, frutos ou flores, presos em uma haste, né? Presos em um talo, como a gente fala. Então, para banana, tanto ela pode ser penca, como pode ser cacho, tá certo? Me perdi agora, perdão. Pilha de livros ou de tijolos. Eu guardo meus livros desde o jardim de infância. Estão todos empilhados um em cima do outro. Então, uma pilha de livros. Pomar de árvores frutíferas. Na minha casa tem um pomar. Ou seja, é quando aquela planta ela dá frutos. Quadrilha de ladrões. Observe a diferença entre quadrilha de ladrões e esquadrilha de aviões, tá? Para não se confundir. Ramalhete de flores, rebanho de ovelhas ou de ovelhas paroquianos, né? Pode ser um rebanho do animal, ovelhas, ou às vezes a gente escuta os padres falarem, vocês são os meus rebanhos, ou seja, porque você faz parte daquela paróquia. E na Bíblia tem muita parábola falando sobre a ovelha perdida, tem falando sobre outras coisas. E quando se falam dessa parte de ovelha, quer dizer a pessoa que faz parte daquela religião, tá bom? Que todos juntos foram à missa, então ali é o rebanho do padre, né? Pessoas que estão indo buscar a Deus. Mas não se busca a Deus só indo na igreja, não, tá? A gente em casa mesmo, aqui nesse momento que a gente fez a oração antes de iniciar a aula, nós estamos buscando a Deus. Estamos agradecendo e estamos pedindo também a Ele. Resma, 500 folhas de papel.
Ah, na escola pediu uma resma de papel ofício. Então, uma resma quer dizer que você tem que levar 500 folhas de papel ofício. Revoada de pássaros, século, período de 100 anos, time de jogadores, tribo de índios e vara de porcos. Observem aí, tá? Meu tio tem uma criação de porcos, ele cria 50 porcos. Então, o seu tio tem aí uma vara de porcos, tá? Não quer dizer que ele tá com uma vara, uma madeira, né, lá em pé e um monte de porco grudado nele, não, tá certo? É o substantivo coletivo para vários porcos juntos, tá? Vara de porcos. Agora, nós vamos para a página 54, página 55 e página 56. Nós vamos fazer essa atividade, tá? Vou dar aí em torno de 5 a 10 minutinhos para vocês resolverem essa atividade e a gente retorna com a correção. Mas não é para ninguém sair da aula não, tá certo? Vou ficar aqui observando quem é que tá fazendo a tarefinha.